Bem-vindo a essa nossa live de segunda fase, 16 de fevereiro de 2025, uma semana maravilhosa, de muita revisão e de muito estímulo positivo para você que está se preparando para a segunda fase de Direito Constitucional. Eu sou José Guerra, eu sou professor aqui do SES OAB e quero te convidar nessa live a interagir comigo para fazermos uma revisão de tudo o que você precisa saber, como você responder e como você se portar diante das questões discursivas e prático-profissional de direito constitucional para a sua segunda fase. Antes de qualquer coisa, eu já peço a você para nos seguir nas redes sociais, no @profjoseguerra e no @sesoab. Não deixa de fazer isso, por quê? Porque você vai ter nesses perfis do Instagram motivação, dicas de estudo e também calendários de provas e muito mais. Nós estamos aqui para te abraçar e para pegar na tua mão e te levar rumo à tua vitória. Então, vamos junto aqui com a gente a caminho de tua segunda fase e de tua aprovação. E a FGV vai ser uma página virada em sua vida. Então, vamos começar por aqui. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero mostrar a vocês. Nós temos um material muito bom em nossa segunda fase de Direito Constitucional. E eu deixo para o meu aluno, e aqui eu estou abrindo agora, eu deixo para o meu aluno um livro de simulados. É isso mesmo, simulados. Olha aqui. Eu deixo para o meu aluno um livro de simulados que ele vai ter acesso durante todo o curso. O que é que significa isso? Significa que você tem acesso a provas anteriores e a simulados sempre inéditos. E claro, fazer a autocorreção, que para mim isso também ajuda muito na absorção da aprendizagem, porque é uma aprendizagem ativa, é uma aprendizagem que te leva a absorver melhor, a apreender melhor, a fixar melhor o conteúdo que você estuda. E aí, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Lá no final, eu apresento provas anteriores. Então, eu tenho aqui provas anteriores como por exemplo aqui, a 37, dos concursos, dos exames passados, para que você também possa compreender melhor como responder as provas. E claro, eu não estou aqui para revisar com você temas de direito constitucional material. O que é que você deve se lembrar no momento em que a prova, você estiver diante da prova e da peça? Não. Eu quero te mostrar aqui como você fixar melhor aquilo que eu vou falar para que você faça a prova da melhor maneira possível. Primeiro, quando eu estiver diante da peça prático-profissional, do enunciado da peça prático-profissional, não hesite, leia tudo o que está em destaque. Leia todas as informações que você precisa ter noção para compreender naquele momento qual é a regra que está valendo para a resolução de sua prova. Perceba que eu tenho aqui alguns pontos. Antes de iniciar a prova, verifique se todos os aparelhos eletrônicos foram acondicionados, etc. Faz isso. Um final, a partir da narrativa acima, observado a capacidade política tal e o remédio constitucional tal, elabora a petição da medida judicial a ser proposta. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. Tenha amplitude na sua redação. Todas essas informações são válidas. Por quê? Perceba, em um momento, no exame 41, por exemplo, eu acho que no exame 41, nós tivemos um problema bem interessante, que foi entender
que a peça ela precisa atender a critérios específicos, de resolução. Então, eu tirei aqui para que a gente possa chegar lá na peça com mais tranquilidade. Que é o seguinte: existe informações sobre a Lei de Organização Judiciária aqui. Ó, no exame 41, olha a pegadinha. No exame 39, olha a pegadinha. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição de dispositivo legal não confere pontuação. Observação 2. Para o caso, deve ser visto que o Código de Organização Judiciária e Divisão Judiciária nada dispõe sobre a existência de competências especiais quando o prefeito foi indicado por cometimento de ato ilegal. O prefeito não tem foro por prerrogativa de função. O foro específico é aquele que ele é dado. Ele é dado aqui. Então, ao excelentíssimo senhor doutor juiz da comarca do município Alfa. Tá aqui. Não tem o que fugir. Ele não tem um foro por prerrogativa de função. Essa informação é importante para que você construa o seu endereçamento de uma maneira técnica correta. Então, essas informações, essas observações vão te dar aí um norte para que você compreenda como redigir a sua peça e, em específico, o seu endereçamento. Então, regras de competência você precisa saber. Algo que você precisa revisar, porque hoje é segunda-feira e você ainda pode revisar com tranquilidade. Por isso eu escolhi esse primeiro dia para revisar tudo o que você precisa e dizer tudo o que você precisa fazer ao longo dessa semana. Eu ainda deixo mais. Eu deixo para vocês aquilo que eu coloco de melhor para os meus alunos de segunda fase. Eu digo a você que você deve ler com tranquilidade o artigo 102 da Constituição, o artigo 105, o artigo 109 e o artigo 125. Todos da Constituição. Você vai entender ali a competência dos tribunais e, por eliminação, saber qual o ponto de endereçamento para iniciar a redação de sua peça. Outro ponto de atenção para a sua revisão é identificar palavras-chave que conectam a peça prático-profissional com o enunciado. Eu tenho todo o enunciado e dentro dele eu vou tendo acesso a informações específicas que a FGV coloca e a partir dessas informações específicas eu vou ali buscar responder de acordo com o que eu tenho de ligação lógica entre as palavras-chave e a peça prático-profissional, um elo. E esse elo deve ser fortalecido linha a linha, parágrafo a parágrafo, da leitura e da interpretação que você dá a cada uma dessas pistas para você escolher a peça prática profissional. Então, ficamos nesse primeiro momento da aula certos de uma coisa. Você precisa buscar as palavras-chave, você precisa buscar entender as observações que são dadas em todo o enunciado para assim fazer as conexões lógicas com o início da redação da resposta. Em direito constitucional, invariavelmente, indubitavelmente, faço feito aquele meme do Instagram, indubitavelmente, você deve ter aí nas peças práticos profissionais, ação popular, ação civil pública, ações de controle de constitucionalidade, mandados de segurança dos mais variados, o preventivo, o repressivo, o habeas data, o mandado de injunção. Você vai ter aí uma gama de
possibilidades de resposta, mas todas elas vão ter um ponto em comum. Todas elas vão ter um ponto em comum. Pedido liminar. Todas têm pedido liminar. Todas têm pedido liminar. Não há como você chegar na prova da FGV de Direito Constitucional e não entender. Professor, e se for reclamação? Eu posso pedir liminar? Pode pedir liminar de acordo com o CPC. Mas qual é o pedido liminar? Tutela de evidência, artigo 311. Acabou. Professor, então eu tenho que ir, certo que eu tenho que pedir uma medida liminar ou uma medida cautelar, correto? Correto. Mas de onde eu vou me pautar para fundamentar o fumo bonis iuris e o periculo in mora dessa medida cautelar ou desse pedido liminar? Cada lei especial que você conhece como mandado de segurança, as leis de controle de constitucionalidade para a ADI, ADC, ADO e a DPF, e também mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, você vai ter um modo de interagir com medidas liminares para dizer que é dela. A lei diz, a lei coloca ali uma medida liminar própria dela, medidas cautelares próprias dela. Professor, e se a lei especial tem indicando as medidas liminares, como por exemplo a lei 9868/99, você vai encontrar ao final de cada uma das ações de controle de constitucionalidade, seja ação direta de inconstitucionalidade, seja ação declaratória, seja ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma maneira de solicitar, de requerer a medida cautelar. Então, fixa isso nessa segunda dica que eu te dou. Nessa segunda dica que eu te dou, todas as peças práticos profissionais de direito constitucional vão ter uma medida liminar, vão ter uma medida cautelar. Reclamação é tutela de evidência. Ponto. Fechamos aqui? Fechamos aqui. Uma outra circunstância que você deve entender é, no momento em que você vai fundamentar a sua peça prático-profissional, primeiro você vai ter que entregar a base constitucional da mácula que está sendo apresentada no enunciado. O enunciado vai te trazer um problema, e esse problema deve ser resolvido com o direito. Mas o primeiro ponto de conexão com a letra fria da lei é com o texto da Constituição. Na sequência, você vai para a base principiológica e depois você vai para a legislação infraconstitucional, se for necessário. Então, eu tenho isso. Mas, professor, como é que eu posso aqui fazer uma boa... Como é que eu posso fazer aqui uma boa fundamentação específica para isso que o senhor está falando, de utilizar a Constituição como base? Como é que eu vou ali me pautar bem e como é que eu posso construir uma boa fundamentação, professor? Eu na faculdade, eu não tive tanta felicidade, eu não tive uma boa base na faculdade. Eu tive que trabalhar, eu tive que me esforçar, eu fazia tudo o que eu podia para estar ali na faculdade e para mim já era muito. Eu te digo uma coisa, eu te compreendo e quero te convidar aqui a entender qual é a melhor maneira para criar aqui uma fundamentação. Esse material eu disponibilizo para o meu aluno de segunda fase. Ele já vem todo preparado para servir como um mapa mental. E claro, eu utilizo da inteligência artificial e eu faço com que você também venha a entender que não há como fugir à utilização da inteligência artificial de uma maneira positiva, de uma maneira que vá agregar aí a você conhecimento suficiente para você alcançar os seus objetivos. Eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Primeiro ponto aqui na fundamentação, que é uma pergunta que me fazem quase que cotidianamente.
Imagine o seguinte, eu tenho aqui a base para a construção de um prédio. E aí eu tenho que organizar tudo. A organização faz parte da fundamentação. Eu primeiro tenho que ter uma base precisa e limpa e depois uma argumentação lógica construída sobre essa base. E aí, a primeira ponto que eu encontro do enunciado com a minha resposta são os fatos. Os fatos, eles precisam ser condensados. Professor, eu não consigo alcançar. Eu não estou entendendo. Quando você está lendo, deixa eu pegar aqui uma régua, você vai ver agora o que é que eu vou fazer com essa régua. Perceba. Olha só. Deixa eu só ativar aqui algo necessário para... Pronto. Veja o que é que eu vou fazer com essa régua. Está de vermelho porque você vai entender. A área central do município Alfa, eu estou aqui aleatoriamente respondendo uma prova, tá? A área central do município Alfa, cuja construção remonta a meados do século XVII, era mundialmente conhecida pela sua singularidade de sua arquitetura e beleza das obras de arte que ornavam tanto as fachadas como o interior de inúmeros prédios. Essas características que se somavam ao título, aí eu tenho aqui, título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Vai no artigo 30, inciso 9, que tu vai me entender da Constituição, que você vai entender o primeiro fundamento. Em muito potencializavam o turismo no local, havendo grande procura por peças de arte. Apesar do sucesso do artesanato, verificou-se o surgimento de uma grande onda modernista que desagradou sobremaneira o prefeito, que via o risco de ser corrompida a identidade do município. Por tal razão, proferiu decisão por escrito, proibindo que os artesãos confeccionassem ou comercializassem obras de arte que não apresentassem compatibilidade com o padrão arquitetônico do município, sabidamente vinculado ao barroco. Caso a determinação não fosse atendida, o alvará de localização do Centro de Artesanato, mantido pela Associação dos Artesãos do município Alfa, seria cassado, o que geraria enorme prejuízo ao sustento dos próprios artesãos. A decisão do prefeito, contra a qual não era cabível recurso administrativo, suspensivo, foi proferida no dia 10 de janeiro. Ao tomar conhecimento do termo, a Associação de Artesãos, regulamento constituída e que funcionava há décadas e a qual estavam vinculados todos os artesãos em atividade, realizou no dia 12 subsequente, eu tenho aqui tempestividade, que eu tenho que falar da tempestividade, uma Assembleia Geral Extraordinária dos seus associados. Nessa Assembleia foi deliberado por unanimidade que a decisão do prefeito era inaceitável, de modo que a associação deveria ingressar com ação constitucional cabível para assegurar que todos os associados pudessem elaborar e comercializar suas obras, independentemente do gênero em que fossem enquadrados. Como havia ameaça de que o alvará de localização fosse cassado, caso a determinação não fosse atendida, foi deliberado que seria ajuizada medida judicial, ainda no mês de janeiro, para evitar que isso viesse a ocorrer, optando-se por uma via cujo procedimento mais célere seja incompatível com dilação probatória, incompatibilidade com dilação probatória, por ser toda a questão demonstrada pela via documental. Qual é a peça? Que beneficiasse exclusivamente os associados. O benefício vem para os associados e não para a associação em si. Já eu chego lá. E não acarretasse o risco de condenação em honorários advocatícios. A peça é, como você já sabe,
mandado de segurança. O que é que eu preciso primeiro começar a te explicar aqui, de baixo para cima? Se o benefício fosse para a associação, o mandado de segurança seria individual com pedido liminar. Mas como o benefício ele reflete nos associados, nós temos um mandado de segurança coletivo. Até aqui não há surpresa. Eu tenho também a tempestividade. Eu tenho também aqui que escrever o fundamento fático. O município Alfa possui o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Há algum tempo surgiu uma grande onda modernista que desagradou o prefeito. E este, não conformado, por compreender que poderia haver uma desconfiguração da ideia de cultura e arte do município, predominantemente barroca, por ser um município que tem essas fundamentações artísticas, decidiu propor, por meio de uma decisão, a proibição da confecção de obras de arte desse tipo pelos artesãos. E mais, a partir daí, ele informou em decisão não mais cabível recurso administrativo que quem desobedecesse essa decisão que ele havia proferido teria o alvará de funcionamento da associação do Centro de Artesanato do município, mantido pela Associação dos Artesãos do município Alfa, doravante impetrante, seria cassada. Vamos para os fundamentos jurídicos. E aí eu tenho interesse do município, tá? É o interesse do município. A legislação é essa, artigo 30, inciso 1º, artigo 30, inciso 9º, mas também ele não pode se ater a questões de natureza de liberdade de profissão, liberdade de ofício de profissão, lá pelo artigo 5º, 8º. Você também poderia ir pelo artigo 170, pelo princípio. Aí você vai, dignidade da pessoa humana. Não vai por ele, pelo amor de Deus, já está batido, está piegas. Mas você vai pelo princípio da liberdade profissional, pelo princípio do empreendedorismo. Você vai fazer aqui uma junção de princípios e fazendo sempre o reporte da ligação entre aquilo que você escreve e o que está no enunciado. E aí você vai criar o seu fundamento jurídico. Eu tenho aqui fundamento fático, mas e o fundamento jurídico? Eu tenho que ter uma estrutura específica para realização do fundamento jurídico. Todo fato narrado deve servir a um fundamento jurídico posterior. Se não serve, corta. Não escreve na peça dos fundamentos fáticos. E a estrutura dos fatos é nesse nível que a FGV busca. Identificação das partes relevantes, aqueles envolvidos na história, o ato praticado ou omitido, ou seja, uma decisão administrativa não cabível recurso contra, emanada pelo prefeito, e a autoridade responsável é o prefeito, está aqui o ponto 3, e o 4, as consequências jurídicas. Quem desobedece à decisão vai ter o alvará de funcionamento da associação cassado. E a situação do direito violado. Direito da livre iniciativa, direito da liberdade profissional, de exercício de liberdade profissional, direito de propriedade, direito de liberdade de expressão. Você vai colocar tudo. E aí você leva esse contraste para a escrita na peça. Veja o que é um fundamento ruim, fático, e um fundamento fático bom. O autor é cidadão honesto, trabalhador, que sempre respeitou as leis e jamais teve intenção de causar qualquer prejuízo. Eu não quero que ninguém chore. Eu não vou escrever uma porcaria dessa. Mas eu posso fazer assim. O impetrante, termo técnico,
de propositura de um mandado de segurança, teve seu pedido administrativo indeferido por ato de secretário de Estado, apesar de preencher integralmente os requisitos legais previstos na norma regulamentadora. Eu coloco aqui fundamento fático de uma maneira objetiva, direcionada, tá? Uma preparação perfeita para o fundamento jurídico. E aí eu tenho o fundamento jurídico, eu preciso estruturar dentro daquilo que a Constituição me coloca. A Constituição, eu preciso colocar a Constituição aqui. Ela é um divisor de águas. E como é que eu construo a argumentação jurídica? Primeiro eu tenho uma norma constitucional que foi agredida. Depois eu tenho o alcance jurídico dessa norma constitucional, porque ela protege algo contra alguém, e em uma extensão específica, porque ela não pode atingir a todos. Ela tem que ter um recorte. O que seria um recorte? Você começa com a ideia macro e vai fazendo um TCC, ou uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, você vai recortando até afunilar e ter aquilo muito específico. Então você vai fazendo os recortes, você vai afunilando para chegar no específico que se encontra no teu enunciado. E aí eu tenho uma terceira camada, que é a camada da violação concreta. Qual o ato violado, como violou e por que violou. E o ponto 4, a camada da consequência jurídica, nulidade, inconstitucionalidade, abusividade e ilegalidade qualificada. E aí eu escrevo o fundamento. Veja o fundamento ruim. O ato da autoridade coatora viola o princípio da legalidade previsto na Constituição. Em quais circunstâncias, meu amigo, quantos princípios da legalidade, quantos vieses, quantas leituras eu posso fazer do princípio da legalidade do texto da Constituição? Porque não existe só uma leitura do princípio da legalidade. Eu posso utilizar o princípio da legalidade nas questões de direito público, como, por exemplo, licitações e contrato. Eu posso encontrar legalidade dentro do viés de direito tributário, no viés de direito econômico, no viés de direito financeiro, no viés de processo legislativo. Eu tenho várias facetas do princípio da legalidade. E isso ocasiona, claro, uma maneira de fazer uma leitura e uma redação do princípio da legalidade. Mas eu tenho que especificar e fazer o recorte e jogar a fundamentação fática com a jurídica e fazer uma junção para que eles trabalhem juntos e que haja uma conexão lógica, um cadenciamento lógico na redação da peça prática profissional. Mas veja o fundamento que deve ser colocado tecnicamente na tua peça. O ato impugnado viola o artigo 37, caput da Constituição Federal. Eu indiquei a norma constitucional. Uma vez que a administração pública somente pode agir conforme a autorização legal. Eu coloco aqui o alcance daquilo que eu quero de recorte no caput do artigo 37, que é o princípio da legalidade. Inexistente no caso concreto, houve uma violação ao princípio da legalidade, o que torna o ato manifestamente ilegal e nulo. Eu tenho uma consequência. Então, eu tenho um padrão de escrita e uma sequência lógica própria para trabalhar a minha redação. E, claro, eu tenho que ter uma boa fundamentação para criar a redação adequada na peça, para que, na leitura, o examinador compreenda que eu tenho organização estrutural para a redação da peça, eu sei encontrar os argumentos específicos de natureza constitucional e, quem sabe, infraconstitucional para redigir a peça e demonstrar que eu tenho minimamente capacidade técnica para exercer a advocacia. E aí, nesse material, claro, os meus alunos ele têm a oportunidade de exercitar a escrita da fundamentação. Como eu coloco aqui? E a escrita da fundamentação, ela vem de um modo muito consentâneo com aquilo que a gente espera de um profissional da advocacia. E aí, claro, eu venho e corrijo essas provas, eu corrijo esses trabalhos dos alunos, eu venho e corrijo as peças que ele faz. Eu digo, olha, pega, exercita e depois manda uma peça para mim que eu mesmo corrijo, pego a caneta vermelha, faço as anotações específicas,
faço a digressão da correção, mando pelo WhatsApp, que ele tem contato comigo, direto, e depois eu explico o que é que ele pode melhorar ou o que ele pode manter de lógica na redação. Bom, eu cheguei no endereçamento, disse como eu devo me portar diante da prova, do enunciado. Eu também falei como eu devo fundamentar. A fundamentação cai toda dentro da tua Constituição. E aquilo que você vai tecer, vai costurar, vai alinhavar, que é justamente a tessitura, o texto, faz parte aí do teu rol de conhecimento para colocar na peça prática profissional. Mas tenha certeza, tudo está no enunciado e no texto da Constituição. Mas é só isso? Não. Eu preciso também realizar pedidos e os pedidos precisam se adequar à peça que foi escolhida. E claro, eu coloco para os meus alunos os melhores pedidos. Como construir os melhores pedidos. É isso mesmo. Cada peça processual, ela tem para si um pedido específico. Então, no mandado de segurança, diante do exposto, o recebimento e processamento do presente mandado de segurança por ser próprio e adequado. A única coisa que o meu aluno precisa fazer é adaptar o que está aqui, o que está escrito aqui, com o texto, com os artigos da lei, do mandado de segurança específico, para se chegar a esse resultado. A concessão de liminar conforme o artigo 7º, parágrafo tal do texto. A notificação da autoridade coatora de acordo com o artigo tal. A oitiva do Ministério Público conforme o artigo tal. Ao final, a concessão definitiva da segurança. A produção dos efeitos próprios da decisão. Mas nunca eu vou pedir citação, produção de provas e indenização. No habeas corpus é a mesma coisa, eu coloco habeas corpus, mesmo tendo uma probabilidade baixíssima de ser apresentado, mas eu dou aula de habeas corpus, apresentando os pedidos perfeitos de habeas corpus. O recurso extraordinário, da mesma forma. E assim sucessivamente com as demais ações. Eu apresento os melhores pedidos para que haja aí algo essencial. Eu pego os pedidos perfeitos e faço o que a prova, o que o espelho da prova, das provas anteriores exige para se chegar à resposta. E qual é a exigência do espelho, dos espelhos da prova? É que eu apresente, as fundamentações jurídicas. Eu tenho que apresentar tudo o que eu posso de fundamentação jurídica, citando os artigos sem transcrevê-los, tá? Então, olha, no pedido, os pedidos, às vezes, o gabarito pede que venha artigos citados. Outras vezes, não. Nesse exemplo aqui, eu não tenho artigos citados. Mas imagine, por exemplo, esse daqui, olha. Eu vou mostrar aqui a vocês o que aqui aconteceu, acho que na 40. Eu trago, mostro, ó. Esse foi o exame 40. Nos pedidos, ele coloca uma pontuação específica para a citação do texto da lei. E aí é 0,1. Acabou. Então, eu tenho que adequar, inclusive, os meus pedidos aqui à peça que eu escolhi, porque existem os pedidos específicos para cada tipo de peça e a redação apropriada para aquela peça prática profissional. Meus alunos chegaram e tiveram acesso a isso. E eu estou te convidando a ter também. Me procura no Instagram, no @profjoseguerra, conversa comigo que eu mando esse material para você. Eu mando esse material que eu fiz com relação à fundamentação, aos melhores pedidos, que eu quero que você seja aprovado. E aí, você vai chegar na prova dentro daquilo que se espera, mas minimamente, para fazer a prova da melhor maneira possível. Eu digo aos meus alunos, eu não ensino o aluno a tirar 10, mas ele pode tirar 10. Mas o mínimo que eu ensino é para ele gabaritar, pelo menos, tudo o que ele precisa para ser aprovado na prova. Mas eu mostro todos os caminhos para que ele gabarite de verdade toda a peça prática profissional
Isso aí é tranquilo. Um outro ponto, e para nós finalizarmos aqui, caminharmos para o final dessa live, é o seguinte. As questões discursivas, elas se pautam basicamente no texto da Constituição. Há possibilidades remotas de utilização de súmulas vinculantes. Possibilidades remotas de súmula vinculante ou de súmulas propriamente ditas do STF. No seu vadimeco, espero que tenha, você pode consultar as súmulas. O que não pode ter é comentário sobre essas súmulas. Então você vai ter aí as súmulas vinculantes, as súmulas de uso comum, que vinculam de certa forma, mas não são denominadas súmulas vinculantes, e o texto da Constituição. Por isso é essencial que você leia o texto da Constituição. Você conheça a letra fria da lei para fazer a sua redação, para fazer a sua revisão. E mais, as duas questões que são feitas em cada uma das questões discursivas, eu tenho 8 respostas a dar. E não há essa ideia de responder talvez. Você tem que ser binário como quem atua em ciências da computação, inteligência computacional, sistemas de informação e etc. Ou é 0 ou é 1. Ou é sim ou é não. E você vai ter que responder. E a partir dessa resposta, você construir o seu raciocínio citando artigos de lei sem transcrevê-los e dando a resposta que precisa ser dada. Normalmente, a resposta pode ser dada em até 5 linhas para cada pergunta. Mas você tem 30 linhas. Então, cuidado para o que você escreve. Professor, o que eu escrever de errado vai contar como negativo? Não. E o que eu escrever, tudo será lido? Depende. Depende de sua letra, depende do que você começou a escrever, depende da sua primeira resposta. Porque se você responde sim, onde deveria ter respondido não, a resposta está errada. Ninguém mais continua a leitura. Não há o aproveitamento daquilo. Beleza assim? Então, pessoas, e para finalizar, professor, qual seria a peça prática profissional que eu deveria focar? Não existe aqui uma possibilidade objetiva de adivinhar qual seria a peça prática profissional cabível. Nós tivemos há 2 exames a reclamação. Nós tivemos há 3 exames a reclamação. Há 2 exames nós tivemos mandado de segurança. No último exame eu acertei a ação popular. O que é que eu espero para esse exame? Eu espero para esse exame ou mandado de segurança coletivo ou ações de controle de constitucionalidade, e todas dentro de uma petição inicial. Então eu tenho uma petição inicial ou de mandado de segurança ou de ações de controle de constitucionalidade. Ah, professor, mas o senhor está sendo muito vago. ADI, ADC, ADO ou ADPF e mandado de injunção. Eu optaria pela ação direta, pela ação declaratória de constitucionalidade. Eu optaria pela ação declaratória de constitucionalidade. Então eu iria pelo mandado de segurança, ações de controle de constitucionalidade, uma revisão profunda, mas dentro de um nível adequado para não gerar ansiedade, focando em ação declaratória de constitucionalidade. E numa terceira via, um recurso. O recurso ordinário constitucional, ele tem uma escrita técnica específica que lembra muito e é muito parecida, claro, com a apelação. O recurso ordinário constitucional faz às vezes de uma apelação. E aí eu vou ter aqui os motivos específicos dentro do inciso 2º do artigo 102 da Constituição e do inciso 2º do artigo 105 da Constituição, para entender o que é um recurso ordinário constitucional. Mas eu tenho que trabalhar o recurso ordinário constitucional no STJ, entendendo a competência da Justiça Federal do artigo 109 e o inciso 2º do artigo 105 do STJ, para aí eu entender em definitivo. E claro, você vai lá no CPC, no artigo 1027, 1026 eu acho, e já estuda o ROC, para que você entenda, porque se você estudou a apelação no seu curso, nas suas aulas, na sua revisão, você vai conseguir entender o que é o recurso ordinário constitucional.
E aí você chega num patamar de excelência para fazer a prova sem temor algum. E por que eu posso dizer isso? Porque se você sabe escrever as ações de constitucionalidade e controle de constitucionalidade, você sabe escrever a ação popular e a ação civil pública. Se você sabe a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, você sabe fazer o mandado de injunção. Então, só aí eu já tenho 10 peças. E aí eu vou ter o habeas data, o mandado de segurança e a reclamação, o recurso ordinário constitucional e uma apelação, quem sabe, mas dentro daquilo que é cobrado em direito constitucional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão. Se você ficou com alguma dúvida, tiver interesse em saber mais sobre o nosso curso segunda fase, vem aqui, conversa comigo, vem junto comigo que eu estou aqui para te ajudar. Meu WhatsApp está no grupo do WhatsApp. O meu WhatsApp, o número do WhatsApp está no meu Instagram. Se você for no @Prof. José Guerra e clicar em contatos, você vai ter o meu WhatsApp e o meu e-mail. O que você quiser, nós estamos aqui para te atender e discorrer sobre o melhor possível. E vem junto com aqui a gente no SES, no @SESOAB. Segue lá, porque você vai ter dicas dos nossos outros professores. Aqui questão motivacional e, eventualmente, alterações no edital da OAB e o calendário das provas. Não esquece de orar, pedir a Deus e agradecer por ter chegado até aqui, fazendo o seu melhor dentro das suas possibilidades. Seja grato a Deus por tudo isso. Ore no momento de sua prova, peça a Deus que Ele mande os anjos de iluminação e sabedoria para que eles te acalmem e faça com que você esteja tranquilo, tranquila para redigir a resposta no gabarito, na folha de resposta. Tome bastante água, vá ao banheiro quando você estiver precisando. Não sustente nada, vá sempre ao banheiro, oxigenize o cérebro, coma chocolate amargo, 70%. E se você for da vibe, toma um energético. Eu só tomo energético quando eu vou fazer prova. Toma um energético junto com um chocolate meio amargo. E ponto. Vai que essa prova é sua. Deus está aí do teu lado. Os anjos do Senhor estão acampando ao teu redor e você vai fazer uma excelente prova. Se aproprie disso, tome posse dessas palavras, porque nós estamos aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Olha, vem junto com a gente. Valeu!